A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então, irmãos, vamos abrir em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 3. Nós vamos ler do 3 até o 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos começar meditando nesse versículo 3. Eu vou falar brevemente nele, depois a gente continua nos outros. Nós vamos aprender aqui algumas coisas muito profundas nesse pequeno texto que Pedro escreveu para a igreja. A gente vai ver que tem muita coisa aqui importante para nossas vidas, para a nossa vida prática. Essa mensagem, eu creio, irmãos, vai ser algo extremamente prático. Que se você colocar em prática isso na sua vida, você vai ser grandemente enriquecido e abençoado por Deus. Esse versículo 3, só para a gente compreender aqui o contexto, ele está falando aqui de nossa vida, de nós sermos conduzidos à vida e à piedade. É o que ele está falando no versículo 3. Em outras palavras, ele está querendo dizer o quê? Que a vontade de Deus é nos conduzir a uma vida. E uma vida não é uma vida qualquer. Porque viver a gente já vive no corpo. Mas ele está falando aqui de uma vida espiritual. Deus, ele nos chamou, irmãos, para uma nova vida. A gente nunca pode esquecer disso. Deus, ele nos chamou para uma vida nova, diferente, restaurada, abundante, na presença dele, onde a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas grandiosas, onde a nossa vida vai ser totalmente transformada e nós vamos experimentar coisas grandes da parte de Deus. E eu estou falando aqui no sentido espiritual. Uma vida que tem comunhão com Deus, que tem contato com Deus. Uma vida nova e totalmente diferente. É a vida que Deus tem para dar para as pessoas. E outra coisa, que ele diz que a vontade de Deus nos conduzir à vida e à piedade. Piedade significa reverência, respeito. É aquela pessoa que tem uma reverência tão grande para com Deus, um respeito para com a pessoa de Deus, que ela deseja moldar a sua vida, sua maneira de viver, de acordo com um padrão estabelecido por Deus. Padrão de conduta, de maneira de vida, de como se comportar, de como andar, de como viver em todas as áreas da vida. Então, uma pessoa piedosa, quando você ouvir falar em piedade, piedade é uma pessoa que tem essa característica de piedade, que é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que anda assim, em profunda reverência e respeito a Deus, procurando se moldar à sua vontade e viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida de comunhão profunda, de intimidade profunda com Deus e de profunda obediência. Esses são os dois grandes objetivos de Deus para nós. E então ele fala no mesmo versículo 3, voltando um pouco, que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem para isso. Ou seja, Deus, ele já nos conduziu, já nos doou tudo aquilo que é necessário para nos conduzir para essa vida e para essa piedade que ele tem para nós. E o que seriam todas essas coisas para a gente entender que Deus doou para nós? Ou seja, para quem? Para o seu povo, para a sua igreja. Primeiramente, Deus doou a Cristo. Deus deu o seu Filho Jesus, deu a salvação em Cristo, para que através da pessoa de Cristo, em comunhão com Ele, a gente possa entrar num relacionamento com Deus e por meio de várias coisas desfrutar de uma comunhão profunda.
como por exemplo, a oração, a meditação nas Escrituras, a adoração, a contemplação de Deus, são meios, são coisas que nos conduzem a essa vida, a essa piedade. E no início do versículo ele diz que pelo seu divino poder foi que ele nos deu todas essas coisas. Então, Deus agiu com poder e fez o quê? Nos deu todas as condições necessárias para a gente poder viver a vida que Ele tem para nós. É isso que Pedro está dizendo em outras palavras aqui. Então foi só para a gente poder compreender o que Pedro quis dizer, que às vezes parece algo tão complicado, mas não é. E ele continua dizendo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, Deus nos chamou para conhecê-lo de maneira completa. E Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja que coisa interessante aqui que está dizendo também. Pedro está dizendo aqui que Deus ele nos chamou, ou seja, Ele chamou a sua igreja para participar da sua glória, para poder ser envolvida pela sua glória, pela sua presença, pela sua majestade, por tudo aquilo que Ele é. Esse é o propósito de Deus para a igreja, que a igreja participe da sua glória e da sua virtude, ou seja, virtude aqui significa excelência moral. Ou seja, Deus nos chamou não só para participar da sua glória, mas para ter uma vida moral altamente elevada, um padrão de vida totalmente diferente de como as pessoas andam por aí. Um padrão de vida elevado, ou seja, uma pessoa que anda de maneira diferente, uma vida nova, com um coração novo, transformado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É o que Deus preparou para nós. Que a gente viva envolvido pela sua glória e vivendo em novidade de vida. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, se não me engano, ele diz assim, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. O cristão, irmãos, ele é chamado para uma vida nova, totalmente diferente. É por isso que a gente deve sempre se avaliar se a nossa vida realmente está sendo mudada, transformada, se há algo novo acontecendo, se o nosso coração está diferente, se a gente está sendo mudado, porque esse é o propósito de Deus para nós. E agora eu quero entrar aqui a partir do versículo 4, que é a parte que eu quero me deter com mais atenção. O versículo 3 aqui foi só para a gente entender o contexto. O versículo 4 diz assim, pelas quais o quê? Pela sua glória e pela sua virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, vejam só que coisa maravilhosa que Deus está dizendo aqui. Às vezes a gente costuma ler esses versículos e a gente acha até as palavras tão complicadas que a gente não presta nem muita atenção no que Deus está dizendo aqui. Mas o que Deus está dizendo aqui através de Pedro é algo tão profundo. Se você prestar atenção nessas palavras, é algo tão profundo e maravilhoso o que Deus quer fazer por nós, irmãos. Ele está dizendo em outras palavras aqui o seguinte, que por meio da sua glória e virtude, ou seja, por meio do seu agir, da sua glória manifestada na nossa vida, do seu agir poderoso, da sua virtude, que também pode ser entendido como poder, do agir santo de Deus na nossa vida, Ele nos doou, nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, Deus ele tem
promessas grandes. Imagine uma coisa enorme, como diz aqui, ó, as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus não doou para nós simplesmente algumas promessas. Tem gente que pensa, tem gente que diminui tanto o Evangelho, o reino de Deus, porque tem gente que acha que as promessas que Deus tem para a igreja são promessas materiais. Tem gente que está focalizando a sua vida em coisas materiais, achando que Deus chama as pessoas para a salvação para lhes dar carro novo, casa nova, empresa, status, poder, sucesso nessa vida, fama, sabe, libertação de problemas, de dificuldades, de doenças. Deus, ele até pode fazer todas essas coisas, se assim for da sua vontade, se for o propósito dele para a nossa vida. Mas quando a Bíblia fala das preciosas e muito grandes promessas, a Bíblia não está falando das coisas deste mundo. Porque se fosse das coisas deste mundo, irmãos, até os incrédulos podem alcançar essas coisas. E eles até alcançam melhor do que nós. Geralmente, os incrédulos têm muito mais poder, fama, sucesso, dinheiro, saúde, riqueza, do que a igreja. Se você for prestar atenção, geralmente a igreja, ela é um povo que vive à margem da sociedade, que não usufrui do que esse mundo tem. Não porque Deus não queira dar, mas porque geralmente nesse mundo capitalista que a gente vive, de uma competição tão grande, os ímpios muitas vezes prevalecem sobre o povo de Deus. Você vê muito mais ímpios, ricos, prósperos, com acesso à saúde, com acesso à educação, com carros bons, com empresas, com casas boas, do que muitas vezes os cristãos. Se essas fossem as promessas de Deus, então as promessas de Deus estariam se cumprindo no mundo e não na igreja. Essas preciosas e muito grandes promessas são coisas que o mundo não tem. E o mundo nunca vai ter. As pessoas do mundo não conhecem isso. E elas nunca vão conhecer. Mas Deus reservou essas coisas para mim e para você. São privilégios que Ele tem dado para a igreja. São bênçãos espirituais. E são coisas preciosas. São tesouros, coisas maravilhosas que Deus preparou especialmente para dar para o seu povo. E só o seu povo tem, ninguém mais. Porque essas promessas é para o seu povo eleito, para o seu povo salvo por Cristo na cruz do Calvário. O que seriam essas muito grandes promessas? Nós podemos ver, eu não vou detalhar muito, mas quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que Deus promete coisas maravilhosas, tais como a regeneração, que é a transformação do coração do homem numa nova pessoa. Isso é a maior bênção e o maior milagre e a maior promessa que Deus pode realizar na vida de alguém. É restaurar o seu coração para que ele deixe de ser um pecador caído que vive no pecado para ser uma nova criatura que vive agora em Cristo. E o que mais que Deus faz? Deus nos chamou para uma comunhão profunda com Ele, que a gente não poderia ter isso sem Cristo. Deus nos chamou para ser a habitação do Espírito. Deus nos chamou para perdoar os nossos pecados. Deus nos deu libertação da escravidão do pecado, de Satanás, desse sistema do mundo. Deus nos deu a promessa de vida eterna, a esperança de uma nova vida no céu. Deus nos deu da sua presença. Deus derramou no nosso coração do seu amor, da sua graça, da sua vida, da sua misericórdia, da sua bondade. Só quem tem isso realmente no coração, de maneira plena e abundante, é o povo de Deus.
Então esses são alguns exemplos dessas preciosas e muito grandes promessas que Deus tem para nós. Então, irmãos, que a gente possa sempre fixar nossa mente nisso. Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. E Ele continua dizendo, qual é o objetivo de Deus nos dar essas promessas? Ele diz aqui, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Veja que coisa maravilhosa isso aqui. É o principal objetivo de Deus para o homem. E isso aqui o mundo nunca tem nem vai ter, que é ser participante da natureza divina. Mas o que isso significa? Será que significa que a gente vai se tornar Deus? De maneira nenhuma. Porque nós não podemos nunca nos tornar deuses. Porque há um só Deus, que é o único Deus verdadeiro. E que existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não vamos nos tornar deuses, mas nós vamos participar da natureza divina. Ou seja, vai existir algo de Deus em nós. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ser transformados em novas pessoas à semelhança de Deus. Ou seja, é restaurado o projeto original de Deus. Vocês lembram qual era o projeto original de Deus? É aquele lá do Jardim do Éden, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, Deus o fez com vários atributos divinos que Deus pôde compartilhar com o homem. Existem atributos que só pertencem a Deus, que Deus não compartilhou com o homem, mas muitos outros Deus compartilhou. Por exemplo, a inteligência, sabedoria, bondade, capacidade de amar, de exercer misericórdia, de se compadecer, de ser generoso, capacidade de pensar, capacidade de ter sentimentos, de sentir alegria, de ter emoções, de estar feliz, de usufruir de felicidade. Tudo isso são atributos de Deus, que Deus colocou no homem quando nos fez. Só que isso se perdeu na queda. E qual é o grande projeto de Deus para nós? Deus quer restaurar isso em nós. Deus quer fazer de mim e de você pessoas mais e mais parecidas com Ele. De tal maneira que quando a gente chegar na glória, no céu, a gente vai ser muito além do que a gente é hoje. Nós vamos ser pessoas tão diferentes, tão mais elevadas no caráter, na maneira de ser, naquilo que a gente é, porque esses atributos vão ser muito mais desenvolvidos e muito mais de Deus vai estar em nós quando nós formos glorificados. Nós vamos ser semelhantes a Cristo naquilo que é possível de ser. Então nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Esse é o grande propósito, irmãos. Guarde isso no seu coração. O grande propósito de Deus ter chamado a humanidade para a salvação é restaurar a imagem divina no homem que foi perdida. Pouco se fala sobre isso nas igrejas, mas isso é o que Deus mais quer fazer no coração das pessoas. Restaurar você, para que você volte a ser parecidíssimo com Ele, a ter um coração como o dele, a ser como Ele. E outra coisa que Ele vai fazer, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ao mesmo tempo que Deus nos transforma para ser participante da natureza divina, Deus nos liberta da corrupção das paixões do mundo, ou seja, os desejos que o mundo tem pelo pecado, por fazer coisas que desagradam a Deus, por andar de maneira errada, esses desejos que as pessoas têm de se alegrar no pecado, de se alegrar em fazer coisas que não agradam a Deus, coisas para satisfazer seus próprios desejos, desejos carnais, que satisfazem só a si mesmos, desejos egoístas. Essas são as paixões que há no mundo.
esse desejo desenfreado por pecar, por se afastar de Deus. E Deus quer nos livrar dessa corrupção. Ou seja, dessa coisa que corrompe, que deteriora a alma, que destrói o ser humano. Deus ele nos chamou para nos libertar disso. Para nos libertar dessa escravidão do pecado. Então esse versículo 4, irmãos, você vê o quanto de coisa maravilhosa que diz aqui. Esse versículo 3 e o 4, se você puder ler depois com atenção, ele relata o propósito divino para a sua vida. O plano que Deus tem para você e para mim. Aquilo que Deus quer fazer em nós. Aquilo que Deus nos chamou para ser. É isso que relata aqui. Agora nós vamos ver aqui no versículo 5, porque ele vai nos dar uns conselhos aqui bem práticos. Versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Agora, irmãos, Pedro, essa parte aqui é muito importante. Pedro, ele acabou de falar para a igreja o que Deus preparou para ela. O que Deus quer dar para ela. Agora Pedro vai chegar para a igreja e vai dizer assim: olha, Deus tem essas promessas para vocês. É isso aqui que Deus tem preparado. Mas Deus está chamando vocês para ter uma atitude também. Porque essas coisas aqui não vão acontecer na nossa vida de uma maneira automática. A gente não pode cair no erro de pensar que essas bênçãos elas vão cair do céu para nós sem que haja da nossa parte nenhuma atitude. Deus ele espera de nós uma atitude, uma postura para poder usufruir de tudo isso. É isso que a gente vai ver a partir do versículo 5. Por isso que ele diz assim, que vocês reunindo toda a vossa diligência. Em outras palavras, Deus está dizendo assim através de Pedro: irmãos, empreguem todo o esforço de vocês. Tentem reunir todo o esforço que vocês puderem. Se esforcem ao máximo. Sabe quando você emprega toda a sua força e o seu esforço para conseguir alguma coisa? Deus está dizendo isso aqui para a igreja. Olha, vocês têm que se esforçar. Vocês têm que ter uma postura de diligência, ou seja, de alguém que vai se empenhar para conquistar uma coisa. Vocês têm que ter um empenho. Tem que se esforçar para conseguir isso. E aí ele vai dizer o que é que a gente tem que fazer. A gente tem que associar com a nossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Ou seja, a fé é a primeira coisa básica que o cristão tem para poder se converter. Ele precisa exercer fé em Cristo. Ele precisa crer em Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida. Quando ele crê em Cristo, ele é salvo. Só que isso, irmãos, é o passo inicial da vida cristã. Sabe, é a primeira coisa que o cristão faz. Mas nós não podemos parar aí. A gente não pode pensar que depois que a gente exerceu fé, pronto, agora está tudo resolvido, a gente vai andar de qualquer maneira, a gente vai viver de qualquer maneira. Não. Deus está dizendo, vocês tiveram fé, agora vocês vão ter que ter outras atitudes também, junto com a fé de vocês. E a gente vai ver, irmãos, que essas atitudes aqui, elas são sinais que mostram que a pessoa é um cristão verdadeiro. Sabe, à medida que a gente lê aqui essas atitudes, eu não vou me deter muito nelas, porque senão vai demorar muito tempo. Eu vou fazer um breve comentário de cada uma. Pense nessas atitudes aqui como características de uma pessoa que é um cristão verdadeiro. E quando a gente estiver lendo isso aqui, você analisa a si próprio e pense assim, meu Deus, será que eu sou assim? Será que eu tenho isso aqui na minha vida?
Será que eu sou dessa maneira? Porque isso aqui, irmãos, descreve as características de um cristão verdadeiro. Ao olhar para essas características, a gente tem que ver se a gente tem isso aqui. Porque isso mostra se você é cristão ou não. Porque essas qualidades são qualidades de uma pessoa que é um cristão de verdade. Então a primeira que ele falou aqui que nós devemos juntar com a fé é a virtude. Lembra do que eu falei o que é virtude? Virtude é excelência moral. Pedro está dizendo em outras palavras, irmãos, se esforcem, busquem por ter não somente fé, mas virtude na vida de vocês. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, irmãos. Quando Pedro diz para a gente se esforçar, não significa que a gente vai conseguir somente pela nossa força. Se esforçar aqui, empregar diligência, em outras palavras, é você buscar em Deus conseguir ter essas coisas. Nós não conseguimos por esforço próprio, mas é preciso ter uma atitude na nossa vida de buscar encontrar em Deus ter essas coisas aqui. Deus é a fonte dessas coisas. A gente precisa buscar nele. Essas coisas não vão vir para nós do nada. Só alcança essas coisas quem busca, quem vai atrás. Como é que você alcança isso? Como é que você se esforça para conseguir isso? Se consagrando a Deus, se derramando na presença de Deus, andando na sua presença, orando, meditando, sabe, se consagrando ali, buscando constantemente na presença de Deus, obter essas coisas. Esse é o esforço que o cristão faz. É se apegar a Cristo para que essas qualidades sejam derramadas no seu coração. Então ele falou aqui de virtude, ou seja, excelência moral. Irmãos, não existe um cristão sem isso. Não adianta dizer que acredita em Deus. A gente precisa ter virtude na nossa vida. Excelência moral, ou seja, um caráter muito além do padrão desse mundo. Um caráter santo, santidade, uma vida reta, sabe, uma vida que anda na presença de Deus em obediência aos seus mandamentos. Uma pessoa que anda de maneira diferente, em santidade, em obediência, procurando a cada dia mais se afastar do pecado e viver conforme a vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa que tem virtude. Um cristão que não tem virtude, ele não pode dizer que é um cristão. Nós temos que associar com a nossa fé a virtude, ou seja, andar de maneira santa, conforme o padrão de Deus, conforme aquilo que Deus ensina na sua palavra, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se vestir, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós temos que ter uma moral elevada, uma santidade. É isso que Pedro está dizendo. O que mais? Associar com a virtude o conhecimento. O conhecimento que ele está falando aqui não é simplesmente você conhecer a Bíblia, ter um conhecimento teológico. Porque conhecimento teológico até Satanás tem. Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. E existem teólogos aí que nunca se converteram a Cristo, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, são capazes de explicar os textos da Bíblia quase todos, e fazer uma exegese, e ler no grego, e ler no hebraico. Eles têm um conhecimento teórico, intelectual da Bíblia, mas eles não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus que Pedro está dizendo que a gente precisa ter aqui? É o conhecimento de experimentar Deus, de se relacionar com Ele, de ter experiências com Ele, de ter revelação de Deus, de ter contato com Deus, de ser alguém que tem intimidade, alguém que é amigo de Deus,
que conhece Deus não só de ouvir falar, não só na teoria, mas alguém que anda com Deus. Alguém que pode dizer assim: eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, porque eu vivo com Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu ando com Ele. É isso que Ele está dizendo aqui. Lembra que Jesus, lá no dia do juízo, vai dizer para muitas pessoas assim: afastem-se de mim, vocês que andam na iniquidade, eu não conheço vocês. Será que Jesus não conhecia essas pessoas? Conhecimento intelectual? Ele conhecia. Jesus conhece todas as pessoas do mundo. Mas quando Ele falou para essas pessoas, quando Ele vai falar para elas no dia do juízo, que não conhece elas, Ele está querendo dizer o que? Eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não andaram comigo. Vocês não tiveram experiências comigo. Eu não me revelei a vocês porque vocês não me buscaram. Eu não conheço vocês. Vocês são estranhos para mim. Vocês nunca andaram comigo. Então esse é o conhecimento que Pedro está dizendo que a gente deve buscar. Versículo 6. Associar com o conhecimento o domínio próprio. Irmãos, essa é uma das qualidades de um cristão mais importantes, que a gente deve buscar isso na nossa vida com todo esforço, buscar encontrar isso em Deus. Se a gente não tem, pedir a Deus que nos dê, clamar com todas as nossas forças. Sabe o que é domínio próprio? Capacidade de autocontrole, capacidade de você controlar-se a si mesmo. É aquela capacidade que Deus lhe dá de você resistir ao pecado, de você resistir ao mal, de você resistir às tentações. Poucas pessoas conseguem isso na vida. Muitas pessoas, quando têm contato com a tentação, são tão fracas que a tentação as vence, as domina, como um animal que domina sua presa. E as pessoas caem nas garras do pecado, são dominadas e escravizadas pelo pecado. Mas aquele que está em Cristo, Deus quer dar para ele domínio próprio, ou seja, capacidade dele resistir a toda e qualquer tentação. Deus ele não nos chamou para ser mais escravos do pecado. Deus ele quer nos dar a capacidade de andar em santidade e livres do mal, livres do pecado. Nós podemos encontrar em Deus força, resistência, para não ceder às tentações, para não ceder ao pecado, para andar realmente de uma maneira que agrada a Deus. O que é isso? Isso é domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio de si, ela consegue resistir às coisas que são oferecidas para ela. E aí a gente precisa refletir, será que a gente é assim? Será que a gente tem desenvolvido isso na nossa vida? Ele diz também, com o domínio próprio, associai a perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de continuar buscando a Deus, andando com Deus, em comunhão com Ele, apesar de todos os ataques que venham contra você. Ataques do diabo, ataques da sua carne, ataques de outras pessoas, do mundo, pressão sobre você para você desistir, para você voltar atrás, para você se afastar de Deus. Nós que somos cristãos, irmãos, nós vamos sofrer constantemente pressão, uma grande pressão de todos os lados, para a gente desistir, para a gente voltar atrás, para a gente abandonar Deus, para a gente não buscar a Deus. O que é perseverança que Deus quer nos dar? É a capacidade de você avançar contra tudo isso. Contra tudo e contra todos, contra qualquer coisa, contra qualquer levante de Satanás, você avançar rumo ao reino de Deus, à eternidade. Não deixando que nada tire a sua atenção, não deixando que nada te faça desistir. Sabe, é aquela pessoa que olha para Cristo e continua firme e forte, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Não importa o que vem contra ela, está ali indo rumo a Cristo, à eternidade, aos portões
celestiais para encontrar com o seu Senhor na glória. Essa é a característica daquele que é perseverante. Nada o tira da presença de Deus, nada o abala, nada o faz desistir, nada faz ele pensar em retroceder. Ele vai ter dificuldades, vai, mas aquele que é perseverante, ele aguenta o tranco e continua firme e forte seguindo a Jesus. No final do versículo 6 ele diz: associai com a perseverança a piedade. Piedade eu já falei para vocês o que era, né? Aquele respeito, reverência a Deus para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Com a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade, irmãos? É uma coisa que é rara nas igrejas hoje. Sabe o que é fraternidade? É aquela capacidade das pessoas terem um amor fraterno uns para com os outros. É aquela capacidade das pessoas se verem como irmãos, como família, onde nós somos todos unidos como um só corpo, onde um ajuda o outro, onde um anda com o outro, onde um fortalece o outro, onde um levanta o outro, onde um ajuda o outro. Infelizmente, irmãos, isso aqui é raridade hoje no meio das igrejas que se dizem cristãs. Cada vez mais as pessoas são egoístas, só pensam nelas mesmas, só pensam no seu bem-estar, só pensam se elas estão bem ou não, elas nem se importam como é que os outros estão. Poucas pessoas desenvolvem essa capacidade de ser fraternos, ou seja, se compadecer do irmão, se preocupar com o irmão, olhar como é que o irmão está, se importar, procurar ajudar em alguma coisa, procurar se disponibilizar para ser uma bênção na vida do outro, andar junto. Muitas vezes as pessoas nas igrejas hoje, irmãos, nem sequer se conhecem e nem procuram se conhecer. Hoje, muitas vezes, as pessoas que estão dentro das igrejas são estranhos uns para com os outros. Muitas vezes nem sequer se cumprimentam, quanto mais andarem como irmãos. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Deus nos chamou para a gente ser um só corpo, andar juntos uns com os outros. Que a gente possa desenvolver isso na nossa vida, nessa obra aqui. O meu desejo é que a gente seja assim. Que aqui seja uma família. Que aqui seja um local onde todo mundo vai se amar, se ajudar, onde um vai poder contar com todos. Onde todo mundo vai ajudar um ao outro, seja no que for possível. Não é algo fácil de viver isso, mas é a vontade de Deus. E a última característica que ele fala aqui, o amor. O amor, ou seja, aquela capacidade de amar as pessoas, de amar a Deus, de amar as pessoas, de amar até mesmo os seus inimigos. E amar não é um sentimento, amar é atitude. Amar é você fazer o bem, é você ajudar os outros, é você procurar o bem dos outros, abençoar as outras pessoas, ainda que elas te odeiem, ainda que elas não te amem, ainda que elas só te façam mal. Você tem que fazer o bem, você tem que procurar fazer tudo o que você puder para que aquela pessoa seja abençoada. Isso é amor. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, olha só o que Pedro está dizendo. Isso aqui não é só para existir em nós. Isso aqui tem que aumentar cada dia mais. Está aqui um teste bom para a gente fazer como cristãos, todo dia na nossa vida. Olhar essas características, ver se elas existem em nós e ver se elas estão aumentando ou se estão diminuindo. Porque a vontade de Deus é que exista e que ainda aumente mais. Fazem com que não sejais nem inativos, ou seja, inúteis, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a vontade de Deus para nós, irmãos, é que a gente frutifique. Deus quer que você produza frutos na vida. O que é produzir frutos? É você crescer. Deus nos chamou para crescer. Não foi para viver uma vida estagnada, onde
onde você não muda nada, não cresce nada, nada é transformado, a pessoa continua do mesmo jeito por anos e anos. Não. Deus quer que você produza frutos. Não quer que você seja um servo inútil, Ele quer que você cresça, que você o conheça mais, que você desenvolva o seu caráter, que você seja transformado e que você passe a ser um servo de Deus, uma pessoa que vai ser usada por Deus de maneira poderosa para ajudar o reino de Deus a crescer, o reino de Deus a avançar. Esse é o propósito de Deus para nós. Tudo isso aqui tem um propósito, não é à toa. Existe um objetivo. Existe algo que Deus quer realizar em nós e através de nós. E ele diz no versículo 9, agora: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha só, irmãos, como é importante a gente ter essas características na nossa vida. Veja o que ele disse aqui. Aquele que não tem essas coisas na sua vida é o quê? É cego. E é como alguém que só vê o que está perto. Ou seja, é um tipo de pessoa que não tem discernimento nenhum das coisas espirituais. É alguém que está ligado só com as coisas deste mundo, só com a terra, só com o que é material. Quem é cego vive assim. E essas pessoas que não têm essas características são pessoas cegas. Elas não conseguem usufruir do reino de Deus, daquilo que é espiritual. Elas só estão ligadas no que é terreno, no que é material, justamente por não terem essas características na sua vida. E se esqueceram dos seus pecados de outrora, ou seja, um dia foram até salvos, mas isso elas já nem se lembram mais. Elas já vivem como se isso nem tivesse acontecido. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Mais uma vez ele repete isso. Em outras palavras, procurai se esforçar cada vez mais. Confirmar a vossa vocação e eleição. O que é confirmar a vossa vocação e eleição, irmãos? Para a gente entender. Confirmar a sua vocação e eleição é evidenciar, mostrar com a sua vida, com a sua maneira de viver, que você foi uma pessoa realmente chamada por Deus e eleito por Deus. Porque tem muita gente que diz: eu fui eleito por Deus, eu fui chamado por Deus, eu fui salvo. Pois cadê a evidência? Cadê a prova? Mostre com a sua vida. Revele com o seu caráter que realmente você é um vocacionado, um eleito de Deus. Porque a vida cristã não consiste em palavras, irmãos. Tem muita gente no mundo hoje dizendo: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas o testemunho de vida é horrível. Causa um escândalo enorme para quem vê. A vontade de Deus é que com a nossa vida a gente venha mostrar, evidenciar, provar para o mundo que realmente nós somos diferentes. Confirmar a nossa vocação e eleição. E aí ele diz assim: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, ou seja, vocês não vão cair. Se vocês continuarem assim, praticando essas coisas, vocês não vão cair na fé. Versículo 11, para finalizar: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, irmãos, a maneira como ele finaliza o texto. Ele finaliza dizendo: desta maneira, ou seja, cumprindo tudo isso aqui, vivendo dessa maneira que eu falei, a entrada de vocês no reino eterno de Cristo vai estar garantida. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: só vai entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem anda dessa maneira, quem vive assim. Por isso, irmãos, que eu quis trazer esse texto para vocês, para que a gente possa refletir nessas coisas na nossa vida. Porque nós queremos entrar no reino eterno, não queremos? Queremos entrar no céu, queremos ser salvos. Agora, como é que a gente está vivendo? A gente está vivendo realmente como alguém que é cristão? Tem muita gente que está se enganando no mundo hoje. E a gente não pode cair nesse erro.
Pedro ele deixou bem claro: desta maneira que será garantida a vossa entrada no reino celestial. Ou seja, só vai entrar no reino celestial quem vive dessa maneira que ele falou aqui. Quem procura desenvolver essas características na sua vida. Ainda que você não tenha tudo isso, mas pelo menos que você esteja buscando, que você esteja ali na presença de Deus suplicando, dizendo: Senhor, me transforma, Senhor, eu quero ser diferente, me santifica, me aviva, me dá um coração novo, eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero viver de uma maneira que te agrada. Um cristão verdadeiro é assim, ele busca mudar, ele busca ter essas coisas na sua vida. Pois só aquele que tem essas coisas, irmãos, é que é verdadeiramente um cristão, é que é verdadeiramente um salvo. Muitas pessoas vão chegar no dia do juízo, na presença de Cristo, e vão dizer para ele: Senhor, deixa eu entrar. Mas essas pessoas não vão entrar. Como diz na parábola das 10 virgens, a sua lamparina vai estar apagada. O noivo vai vir e vai fechar a porta e elas não vão entrar porque não estão preparadas. O que é estar preparado? É vivendo realmente como um cristão. Não esqueça disso, irmãos. Não importa como você começou a caminhada. Não importa. Eu comecei muito bem, irmão. Irmão, eu comecei com tanta fé, com tanto fervor, com tanta alegria, servindo a Deus, buscando, me consagrando. Muito bem. Glória a Deus por isso. Continue assim. Continue assim, porque somente vai entrar no reino de Deus aqueles que vivem como cristãos todos os dias da sua vida. Não adianta começar bem e no meio da caminhada tropeçar, cair na fé e viver como o mundo, se afastar de Deus. Porque quem vai entrar no reino de Deus é quem realmente vive dessa maneira que a gente viu hoje aqui. Então, irmãos, eu espero que essa palavra possa ter edificado a nossa vida, para que a gente possa praticar isso e viver essas coisas tão fundamentais na nossa vida, para que a gente seja sempre cristãos verdadeiros que agradam o coração de Deus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.